Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, pedindo a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos instrua, que auxilie também aqueles que caminham ao nosso lado, né, para que eles possam ter um pouquinho de misericórdia, de amor e de caridade por nós, porque nós também somos espíritos aí caminhando, né, nessa evolução e nós estamos aqui tentando, por meio do conhecimento, né, cada vez mais nos libertarmos das amarras da ignorância e seguirmos a nossa caminhada em direção, né, à perfeição relativa ao espírito e assim a gente consiga aí pouco a pouco ir cada vez mais nos reconhecendo como seres espirituais numa experiência corpórea, né? Então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, né? A nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magni Caro, no número 1370. E você vai conseguir encontrar também mais informações sobre a comunidade espírita Caminhos do Amor, a SECA, no nosso site www.caminhosdoamor.org.br, nos canais das redes sociais, né? No Instagram, no Facebook e no canal do YouTube, onde a SECA disponibiliza este vídeo também, né, para que você possa aí compartilhar com seus amigos, né, com pessoas que você entenda que precisam, né, ter contato com este conteúdo, ou para que você possa ir assistir novamente num horário que melhor convém, né? Então, nós estamos aqui tentando compartilhar um pouquinho daquilo que aprendemos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. Estamos falando do livro terceiro que compõe o Livro dos Espíritos, o livro que traz as leis morais, né? E Kardec traz ali para a gente, no capítulo 6, falando sobre a condição das leis de destruição, né? Então, no item 1, falando um pouco da destruição necessária e a destruição abusiva, né? E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui com a questão 732 e 733, né, do Livro dos Espíritos, falando sobre a destruição nos diferentes mundos. No vídeo anterior, a nossa irmã já trouxe um pouquinho para a gente, né, a introdução sobre essa questão do conceito da necessidade da destruição, né, onde a gente acaba tendo uma visão um pouquinho mais ampla, né, sobre esses eventos que nós chamamos de catástrofes, né, alguns nos segmentos religiosos apelam para a condição de um castigo divino, mas que a espiritualidade vem nos mostrar que faz parte do processo de evolução, né, do planeta e também dos espíritos que aqui se encontram, né? Então, passando a ver isso não como desgraça, né, mas sim como algo que tem a sua função dentro do processo aí que o espírito precisa, né, vivenciar para poder alcançar os patamares maiores da evolução, né? Então, aqui nós vamos começar então a ver com a questão 732, né, que Kardec pergunta à espiritualidade, né, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Né? E eles respondem, é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o nosso, as condições de existência são muito diferentes, né? Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho quando se fala, né, sobre as escalas dos mundos, né? Porque senão a gente vai ficar imaginando, né, que existe uma condição de diferente somente o fato de ser o planeta Terra, ser Marte, ser Saturno, ser Mercúrio, né, e achar que esses mundos têm uma condição de evolução diferente da Terra
e então se a gente completar as coisas aqui, nós vamos ficar pingando de mundo para fazer essas, né, evoluções, né? Só que a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, onde Jesus nos traz, né, há muitas moradas na casa do Pai, nos itens de 8 a 12, a espiritualidade vem nos esclarecer o que é essa condição dos diferentes mundos. São diferentes estágios em que os mundos alcançam ou transitam, né? No caso da Terra, nós já passamos por um que foi a categoria primitiva, né, onde nós víamos lá todas as condições da Terra muito mais próximo da condição brutal, né, da brutalidade, da questão muito primitiva, né, tanto os corpos físicos, as estruturas dos animais, os tipos de vegetais, então muitas coisas nós víamos ali ainda, né, no início da condição de experiência para o espírito, né? Então são estágios em que o espírito ali está recém-saído, né, da sua condição de princípio inteligente e recebe a permissão para o uso da sua inteligência, se tornando um ser inteligente da criação, né? E aí ele começa a galgar ali o seu crescimento, né? Hoje, nós estamos numa situação em que o mundo está, o planeta Terra, né, está num estado de expiações e provas e fazendo o seu processo transitório para o mundo de regeneração. Então, aqui só para nós entendermos, né, as categorias de mundo, então dizer que os mundos primitivos, né, são os mundos onde as almas humanas encarnam pela primeira vez, né? Então, como nós falamos, a partir do momento em que a gente recebe a permissão para o uso do livre-arbítrio, né, e da inteligência. Mundo de expiação e provas são mundos onde os espíritos reencarnam para expiar seus erros e passar por provas, né? Mundos de regeneração são mundos onde os espíritos que ainda têm o que expiar extraem novas forças, né? Então, nós temos ali um estágio de provas, de expiações e provas, ele ainda muito sobrecarregado do mal, né? Ainda existe muita dificuldade para o espírito, pouco entendimento, né, da sua condição espiritual, muito preso às condições é, da, dos vícios e das vicissitudes humanas, muito ligado às paixões, né, humana e ainda pouca elevação espiritual, né? Quando vamos para o mundo regenerador, né, o espírito já tem uma consciência espiritual melhor, né? Portanto, as suas provas, as suas expiações, né, já estão mais amenas, né? Não é necessário passar por tanta dor, por tanto sofrimento, porque ele já começa a reconhecer a necessidade de passar por esses processos, né? De expiar, corrigir. Então ele tem uma consciência espiritual melhor e aí é mais fácil para ele entender que isso não é uma imposição de Deus para lhe causar dor e sofrimento, mas sim uma necessidade, né, de nós espíritos para que a gente possa avançar para os estágios seguintes, né? Os mundos felizes são mundos onde o bem sobrepuja ao mal, né? Então nós vamos ter aí a condição em que, né, como nós muitas vezes costumamos dizer, é um estágio em que hoje no mundo de provas e expiações, né, a gente quando pratica o bem é que a gente causa espanto nas pessoas, né, porque estão todos tão voltados para a condição do mal, né, sendo muitas vezes vítimas ou praticantes do mal, que quando você faz o bem, quando você ajuda alguma pessoa, né, isso causa estranheza. Quando nós estivermos nos mundos felizes, vai ser o inverso disso, né, porque a maior parte dos espíritos terão como o bem a sua prática diária, né, a sua condição de vida, o seu hábito de vida. E aí então praticar o mal é que vai destoar, né, do contexto da sociedade. E aí os mundos celestes ou divinos
né? São os mundos onde só existe o bem e habitam os espíritos purificados. Então, só para nós entendermos, né, quando nós falamos sobre essa questão dos mundos, né, da sua condição evolutiva, são estágios em que o mesmo mundo, né, ou seja, o mesmo planeta, vai passando. Então, nós já passamos pelo primitivismo, estamos concluindo o nosso estágio de expiações e provas e caminhando para o estágio regenerador. Então, o que que a espiritualidade está respondendo para Kardec? Que dependendo do estágio em que o planeta estiver, né, é, vai ser, né, muito mais essa questão do processo de destruição vai ser muito mais impactante, né? Então, se nós vermos as transformações, né, do mundo primitivo, né, então nós vamos ver que houve a questão do processo da separação continental, né, essas formações dos blocos. Nós sabemos que ainda, né, há essa condição de movimentação das placas, enfim, mas conforme o seu processo de ajuste, né, às condições da Terra, resfriamento, então ele vai passando por mudanças e elas são muito mais impactantes nos estágios menos evoluídos, né? Quanto mais evoluído estiver o mundo, menos necessidade ele vai ter dessas transformações, porque tanto as coisas materiais, físicas, já estão bem ajustadas, né? O próprio espírito também está com uma condição material, corpórea, né? Já também mais evoluída. Então, menos dependente dos alimentos grosseiros, como nós ainda precisamos agora, né? O processo de transitar, né, é mais leve, mais suave, a compreensão com relação ao respeito da natureza já é maior, então o consumo das coisas já é mais consciente, então depois a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da destruição necessária, destruição abusiva, né? Então é isso que a espiritualidade está mostrando para Kardec nessa resposta. Então, dependendo do estágio em que ele estiver aí, primitivo, expiações e provas, regeneração, felizes ou celestes, né? Aí vai ser um impacto diferente dessa lei, né, da destruição para cada estágio onde ele estiver ali. Então, eles, né, voltando aqui à resposta, eles nos mundos mais avançados que o vosso, né, as condições de existência são muito diferentes. E aí então a gente vai voltar lá para a questão 56 e 57, né, que está lá no livro 1, capítulo 3, no item 5, falando sobre a pluralidade dos mundos. E aí, como nós falamos sobre essa questão da nossa composição, né, de como nós nos encontramos, né, nesses mundos e como também as coisas materiais que estão ao nosso redor, como que elas também se comportam ou se constituem, né? Então, na questão 56, Kardec pergunta, né, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E aí eles respondem, não, eles absolutamente não se assemelham, né? Então, nós temos estas condições, né, em que determinados estágios em que está e da forma com que foi formado, né, esses mundos, né, as suas constituições também podem apresentar, não só na questão de escala evolutiva, mas também com relação à sua formação de massa, né, condições diferentes, né? Porque se nós olharmos, a Terra ela está numa certa distância do Sol, portanto recebe a sua influência de calor numa condição, né? Então a nossa estrutura aqui ela reflete essa condição toda, né, de distância, temperatura, força gravitacional.
né? E se nós olharmos ali, né, Marte, Mercúrio, Vênus, enfim, outros mundos que podem estar, né, Saturno, que possam estar ali mais próximos, né, do Sol, ou outros mais distantes do que o Sol, vão ter as suas constituições também de formação de massa também um pouco diferente, né? Então nós vamos ter tanto esta condição do estágio de evolução e podemos ter também esta condição das constituições físicas, né? E aí a 57 diz: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente. E eles respondem: sem dúvida, né? Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, né? Então, provavelmente, a condição física, ou seja, o corpo físico que esses espíritos usam para estar nesses outros mundos, nesses outros globos, eles podem ter constituição diferente. Então, para eles também, essa condição de influência, o impacto, né, de uma necessidade de transformação por um processo, né, por um terremoto, por um maremoto, por um evento de grande proporção, para ajuste, né, da massa do planeta, pode ter um impacto bem diferente do que nós enfrentamos aqui na Terra. Mas nós precisamos entender que, sendo uma lei, né, que é constituída por Deus, nenhum outro mundo, independente do estágio evolutivo, moral que ele esteja, independente da condição, da constituição material dele, cada um vai ser ali subordinado a um processo, né, que vai ser diferente de uma condição para outra, mas será sempre necessário. Por quê? Porque os ajustes para poder o espírito fazer o seu processo de evolução precisarão ser feitos, né? E para isso a matéria vai ter que acompanhar essa evolução também moral do espírito para que ela possa prover para ele, né, as suas necessidades. Então, se nós olharmos, né, a Terra, como nós falamos lá no primitivismo, nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Não tínhamos avião, não tínhamos barcos, não tínhamos os navios, não tínhamos carros, não tínhamos motos, enfim, não tínhamos meios de transporte, né? Nós não tínhamos ali recursos tecnológicos como nós temos hoje, né? Da chamada, o que nós chamamos hoje de última geração, daqui a um século já será ultrapassado, será obsoleto, né? Como muitas coisas que nós vemos hoje, né, que nós tínhamos lá como sendo de última geração no século XIX, quando Kardec faz esse trabalho, e que hoje já é obsoleto, né? Muitas coisas já se movimentaram e já grandes descobertas foram feitas, então todo um processo de transformação já foi feito, né, nesses séculos para cá. Então é isso que a gente precisa entender, que nós estamos falando sobre uma condição em que é necessária para o espírito, né? Para que ele possa fazer aí o seu crescimento. Bom, e aqui, né, na questão 733, então Kardec pergunta: a necessidade de destruição, né, existirá sempre entre os homens na Terra, no sentido de humanidade, né, entre a humanidade? Eles respondem: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral, né? Então, nós falamos um pouquinho anteriormente sobre esta condição, né? Que à medida em que a gente vai aí evoluindo, né? A gente vai tendo uma condição corpórea, né? Que exige menos da condição material, então em termos de alimentação, né? Talvez o nosso consumo por uma condição mais evoluída, né, espiritualmente. Então, o consumo de alimentos seja menor, né, a necessidade para o transporte seja
menor, menos agressiva, nós tenhamos combustíveis, né, que a gente chama de combustível limpo, que não vai agredir, né, a natureza, os meios, né, de comunicação talvez nos proporcionarão ali uma condição de contato com menos dependência de deslocamento, enfim, várias coisas que podem acontecer aí que pode ajudar, né, no equilíbrio. E aí nós vamos entender, né, voltando à condição do título do capítulo 6, né, que é destruição necessária e destruição abusiva, o que nós precisamos entender também é que nós temos um impacto muito maior nesse processo, né, na Terra, porque nós ainda, por pouco esclarecimento que nós temos, né, espiritualmente, nós ainda praticamos, além do processo dos eventos naturais, como nós falamos, né, terremotos, às vezes maremotos, coisas que a própria natureza se encarrega, né, de criar e de desenvolver pelo próprio ajuste da matéria, nós temos coisas que são causadas pela humanidade, né? Então, nós podemos ver, né, nós estamos aqui no dia 22 de janeiro de 2025, né, gravando este vídeo, e nós temos casos, né, de enchentes, de desmoronamento, né, e de várias situações que são causadas, né, pela própria ação do homem, né, grandes incêndios de grandes proporções, enfim, várias coisas que nós estamos ali provocando na natureza e desequilibrando ela porque nós estamos fazendo, né, um ataque à natureza que a desequilibra, né? Então, nós colocamos aí, quando nós fazemos esse processo, né, de uma forma natural, ou seja, seguimos com respeito à natureza e observando o processo normal de desenvolvimento, né, da massa, desenvolvimento do processo evolutivo, material, né, e também da condição da humanidade ou do espírito, nós vamos nos encaixar dentro dessa destruição, da chamada destruição necessária, como foi trazido pela nossa irmã nas questões anteriores, vendo esses processos que acontecem como uma transformação. Então ele diz, a destruição necessária, ela é um processo natural que ocorre na natureza para a renovação e melhoria das espécies, né? Pode ser a que ocorre na alimentação, para manter o equilíbrio na reprodução, ou pode ser a que ocorre para a transformação biológica, né? É uma forma de regeneração consciencial que traz experiência. E é uma norma moral que ajuda na evolução espiritual e no processo da humanidade. Então, ou seja, né, ou tudo aquilo que segue a programação divina, né, ele é feito para poder ter um equilíbrio, né? Tudo é ajustado para que haja um equilíbrio e tudo tem a sua finalidade, né? Agora, quando a destruição é uma destruição abusiva do homem, né, do homem no sentido humanidade, espírito encarnado, e aí eles colocam para a gente. É aquela que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança, né? É uma violação das leis de Deus e que coloca em risco a vida do planeta. É um obstáculo ao desenvolvimento do princípio inteligente, né, e retarda a evolução espiritual, né? Então é isso que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo uma ocupação desordenada, né, dos espaços disponíveis na Terra, né? Então muitas vezes fazemos invasões, né, destruição das matas, dos rios, né, desequilibramos os ambientes e aí passamos a sofrer com ondas de calor, com tempestades,
né, com essa ação do desgelo, a subida do nível do mar, enfim, várias coisas que a ciência vem mostrando para a humanidade, né, como sendo o impacto da sua irresponsabilidade perante a natureza. Então, nós temos que saber separar muito, né, claramente daquilo que é um processo evolutivo do planeta, daquilo que é um mau uso, né, da estrutura do planeta. Então, hoje nós estamos sofrendo muitos eventos, né? Nós estamos sofrendo com muitos eventos, porque realmente, né, o ser humano está abusando da sua estadia na Terra. Nós temos que cuidar, né, melhor desta nossa casa. Nós temos que tratar ela com amor, com carinho, porque foi o espaço, né, que o Cristo, né, reservou para nós, trabalhou em cima dessa estrutura, disponibilizou aqui tudo o que seria necessário para o Espírito, né, desde os seus primeiros momentos, né, como espírito encarnado aqui, até quando ele não tiver mais a necessidade da reencarnação, e aí poderá seguir a sua jornada, né, como um ser espiritual e tendo que retornar em algum mundo reencarnado somente em missão, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa casa, de tudo que foi feito com muito amor, com muito carinho para nós aqui. E não podemos perder, né, de vista esta condição de que muitas das coisas que fazem parte do processo natural e que nós achamos que é uma demonstração, né, da raiva divina ou uma demonstração de desprezo porque deixa a humanidade passar pelas dores, enfim, uma desatenção da divindade para com os espíritos destinados à Terra, isso não é verdadeiro, porque todo esse processo faz parte de uma programação necessária. E porque, como já foi respondido pela espiritualidade, o que se destrói é a matéria. O espírito, ele é imortal, né? Então, aqueles que porventura desencarnam nesses eventos naturais, eles programaram, né, a sua encarnação para estarem ali no momento da ocorrência desses eventos. Então, não foram simplesmente colocados ali por capricho, né? Mas sim foram tratados com muito amor, com muito carinho e quando da sua passagem tiveram ali o seu apoio, aqueles que quiseram recebê-lo, tiveram o apoio da espiritualidade amiga, né? Bom, então espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade nessas questões das 732, nas 733, né? E que eu possa aí, então ter colaborado para que a gente possa levantar cada vez mais o véu da ignorância e vivermos esta vida corpórea em espírito. Precisamos espiritualizar a nossa matéria, né? E assim a gente vai se libertando cada vez mais. Então, um beijo grande para todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.